Eu aprendi quando estava do outro lado de Bordeaux, nesse estado de limbo da consciência. Fiquei lá por um momento e chamei de estação de purificação, pois era como se estivesse lavando as impurezas da minha consciência, sem ser para lavar os pecados. Damos as boas-vindas ao programa para Peter Michael Anthony. Como está, Peter? Oi, como você está? Estou bem, amigo. Obrigado por participar. Estou ansioso para a nossa conversa, pois sua vida é realmente interessante, para dizer o mínimo. Alex, estou animado por participar do seu programa. Depois de ver tantas pessoas que você entrevistou no meu mundo paranormal. Como mencionei antes de começarmos a gravar, sou muito grato. Muito obrigado. E também ao seu público. Aprendi algo do outro lado chamado escolha. Hoje, amanhã, no próximo dia, no próximo ano ou anos à frente, quando assistir a este vídeo, saiba que agradeço. Você fez parte do meu dia e do meu mundo, e isso é uma escolha. Então, obrigado por isso. Eu agradeço, amigo. Eu agradeço. Vamos falar sobre suas experiências de quase morte, no plural. Antes disso, como era a sua vida antes desses acontecimentos? Bem, eu acho que a pessoa que eu era antes. Eu era agnóstico. Eu era um artista muito talentoso. Eu estava estudando para me tornar um parceiro criador de efeitos especiais. Então, eu queria entrar na indústria do cinema, criar monstros incríveis inspirados em franquias como Terminator e Alien. Aceitei um trabalho na CBS News para entrar no sindicato e aceitei esse trabalho na divisão de notícias como consultor de imagem freelancer, a contragosto, sem imaginar que isso seria o catalisador que impulsionaria minha carreira. Mas antes disso, eu acho, tímido, introvertido. Eu tinha um problema de fala, e eu digo agnóstico. Nasci e fui criado católico, então acho que quando perdi a maior parte da minha família, no início dos meus 20 anos, entrei nessa coisa chamada. Minha irmã era minha melhor amiga, então quando perdi minha irmã, especialmente, e o resto da minha família, fui para esse lugar chamado raiva de Deus, porque eu simplesmente não conseguia imaginar ter tudo isso arrancado da minha vida tão jovem. Então, sou órfão desde os meus 20 anos. Então, acho que essa parte, para mim, meio que me impulsionou pelo caminho errado. Materialista, focado na carreira. Meu objetivo era estar em LA, na indústria. Eu era movido por isso. Essa fase, há muitos anos, definia quem eu era na época. Me fale sobre sua primeira experiência de quase morte. Bem, estávamos em uma festa de encerramento e eu tinha acabado de trabalhar para a CBS. Estávamos fazendo um tributo aos anos da MGM, acho. Estávamos tendo uma pequena festa de aniversário. Era a minha pré-festa. Lembro daquela noite chuvosa e fria, com a lua lá fora. Recebi meu bolo de aniversário, prestes a apagar as velas, quando repentinamente senti uma dor aguda no lado esquerdo do trato intestinal. Então, voltando um pouco. 4 de junho de 1987. Fui diagnosticado erroneamente com úlcera no estômago. Na indústria, somos muito motivados, sem folgas, sempre ocupados, principalmente na divisão de notícias. Minha vida era 24/7. Indústria. E eu deixei algo simples passar. Durante a epidemia de AIDS, comecei a perder peso a partir de 4 de junho de 1987, indo de 75 quilos para 65 quilos para 60 quilos, para 50 quilos. Naquela época, Alex, a epidemia de AIDS era amplamente divulgada pela mídia. Trabalhando na divisão de notícias da CBS, eu tinha medo de que eu pensei que tinha AIDS por causa da perda de peso. Comecei a ter lesões no torso e pescoço. Enchia meus ternos com lenços de papel e jornal para esconder a perda de peso usando maquiagem. Até aquela noite. Na festa de encerramento, dobrei de dor, fui ao banheiro. Lembro de ficar tonto, desmaiar e bater a cabeça na pia. E alguém me achou no banheiro e me ajudou a levantar. Eu disse que estava bem. Estou bem. Não lembro muito daquela noite. Fui para casa
E antes de abrir a porta, caí no chão. Um dos meus vizinhos me encontrou e fui levado ao hospital. Toda aquela noite foi meio etérea, observando as ambulâncias e as luzes piscando em vermelho, contemplando a paisagem urbana diante de mim, como se estivesse em pausa. Era como se tudo estivesse em câmera lenta, e eu sabia que algo havia acontecido. Ao chegar ao hospital no final dos anos 80, com cerca de 50 quilos, sem maquiagem, pude ver as pequenas manchas no meu peito e pescoço. A recepcionista ficou apavorada e eles não queriam me internar. O vizinho que me trouxe fez um escândalo e acabei sendo internado. Mas o jovem estagiário que estava lá, a enfermeira. Ele finalmente entrou, estava vestido como se eu fosse radioativo. Lembro dele me empurrando pelo corredor, seus olhos fixos. Só via seu suado rosto, olhando como se eu fosse pular e não tirar sua vida. Então, me empurrou para um corredor perto da saída de emergência e me deixou lá, sozinho e confuso. E acho que foi cerca de 1 hora e meia depois, enquanto eu estava sangrando na maca, que uma enfermeira me encontrou. Ela se tornou, eu acho, minha heroína da noite ao entrar, me colocou na maca e me levou para a triagem do centro cirúrgico. E então, ela tentou convencer as enfermeiras e o anestesista a me prepararem para a cirurgia. E eles estavam com medo, porque novamente havia muito alarde, e eu lembro que eles disseram para ela, e eu estava nesse pequeno cubículo com cortina número 11, eu lembro disso. E a cortina subiu. O anestesista olhou para mim, fechou a cortina e disse: Sullivan, você nos expôs ao vírus da AIDS. O que você fez? E então todo esse boato que começou, desde o recepcionista até onde? E foi, eu acho, para mim, olhando para trás nessa parte da minha, sabe, foi a maior lição de perfil social. Porque aqui, trabalhando para a CBS News como consultor de imagem, fui estigmatizado socialmente por ser gay e estar nos estágios finais do vírus da AIDS. Ninguém queria nada comigo. Sullivan garantiu minha cirurgia. E foi aí que a segunda parte desse drama começou a se desenrolar. E a parte 2, qual foi? Parte 2, de novo, entrando e saindo da consciência. Mas lembro que ela conversava com enfermeiras e a equipe do centro cirúrgico tentando me levar para a cirurgia, pois eu estava perdendo muito sangue, voltando um pouco. Eu não sabia na época que tinha tuberculose, não sabia que tinha doença de Crohn. E nesses 6 meses indo para as emergências, perdi tanto peso por perder sangue e só comer comida sem graça, só para tentar manter meu corpo, eu acho, sustentado. E simplesmente não conseguia. Então, quando cheguei, naquela noite de 11 de novembro, eu era apenas um patinho fraco, tentando sobreviver. Mas entrando e saindo da consciência, eu vejo ela discutindo. Acho com a equipe e apaguei. E a próxima coisa, estou na sala de cirurgia, sendo virado de lado. Lembro que o anestesista disse: isso vai doer. E 5 com 4, 3, 21. Bum. Lembro de ver esse túnel. E você ouve tantas vezes as pessoas falarem sobre esse túnel giratório. Eu chamo isso de alvo. Lá estou eu, antes de apagar, vendo o túnel e o relógio girando. Eu podia sentir algo no meu plexo solar, sendo sugado para dentro do túnel. Em certo momento, lembro de mim, Peter Anthony, em forma espiritual, olhando para Peter Anthony, em forma física, observando em câmera lenta. Os médicos seguiam o protocolo médico e eu ouvia o medo em seus rostos. E lá estavam eles, tentando economizar dinheiro na mesa de operação. Mas Peter Anthony, olhando para mim, não havia ser. Não havia fisicalidade. Não havia nada. Era apenas, se você quiser, forma espiritual. E eu me lembro quando aquele túnel começou a girar e eu podia sentir indo em direção ao túnel. E eu mencionei antes que parecia que algo tinha se prendido ao meu plexo solar. E eu senti um estalo e entrei nesse túnel. Naquele momento,
Algo que me chamou a atenção foi começar a enxergar rostos familiares no túnel, algo frequentemente relatado em experiências de quase morte. Primeiramente, avistei figuras de épocas passadas, identificando-as dos séculos 17, 18 e 16. Mesmo trajando vestimentas antigas, estabeleci uma conexão profunda com algumas delas. Na segunda etapa desse momento, prossegui com as visões que se revelavam diante de mim. Minha professora da terceira série, a senhora Bellamy. Em muitas entrevistas menciono a senhora Bellamy. Lá estava essa jovem, linda mulher, em contraste com a pessoa, que foi minha professora na terceira série, meio desleixada, amarga e triste. Mas vi essa alma feliz me cumprimentando. E então, ao entrar no túnel, acho que a primeira parte do que aconteceu comigo enquanto passava por ele. Desculpe, né? Voltando àquele momento, comecei a ver códigos matemáticos 1111, 3 através de 322, 4647, 7799 e outros códigos que não quero entrar agora porque estou escrevendo sobre isso no meu próximo livro. Mas comecei a digerir esses códigos e essas equações matemáticas. E naquela época, certamente não havia livros de numerologia que basicamente identificassem 2, 2, ou 3, 3, ou 7, 7, 7, ou 9, 9, 9. E estou assistindo a tudo isso. Enquanto passo por esse túnel, estou digerindo esses símbolos matemáticos, permitindo que o mundo espiritual, ou como preferir chamar, se integre à minha consciência, sem questionar o que vejo. Na terceira parte, ao despertar para a consciência, isso é essencial para muitos de nós. Quando você acessa os registros acústicos e a consciência coletiva, sua mente se expande para abranger a sabedoria de Darwin, Einstein, profetas e até mesmo sua professora da terceira série. Você se conecta à inteligência coletiva sem questionar o que vê ou ouve, evitando pensamentos desnecessários. Ao se permitir passar por esse túnel, você avança sem questionamentos. E então a fase, acho que 3 ou 4 disso foi as cores que comecei a ver. E como artista, as cores que vi do outro lado, até hoje. Se ainda mantenho habilidades do meu passado artístico, eu poderia tentar pintar essas cores que nunca vi antes e depois adicionar som. A razão pela qual menciono matemática, som e cor, é porque mais tarde na vida percebi que, se tivermos que nos comunicar com uma entidade do outro lado, será através da cor, do som ou da matemática. Na época, não sabia que esses símbolos matemáticos que eu estava vendo me levariam ao meu mundo paranormal. Enquanto estou seguindo o túnel, estou apenas permitindo a consciência me levar para onde eu preciso ir. É uma história meio longa, mas é basicamente isso, certo? É como se você estivesse sendo baixado no estilo Matrix. Você disse que foi baixado no estilo Matrix. Voltando para Neo, você vê todos aqueles códigos. Quando ele estava falando, não consigo lembrar o final do filme. E você vê todas aquelas matrizes, onde cada parte. Ele conseguia ver tudo? Sim, ele vê tudo. Isso é o que estava acontecendo comigo, essa matriz. Lembro que uma vez baixei a informação do mapa e a consciência de todos os grandes líderes. É quase como ler a Bíblia de 0 a 60 e absorver tudo. Você lê rapidamente, é um download. É como transferir arquivos. Entendeu? Tudo bem, em que momento, durante a experiência de quase morte, você teve uma revisão da vida? Você viu uma revisão da vida? Sim. E é muito interessante porque nós os chamamos, no meu mundo, poucos sabem, mas eu compartilho. Muitos, os médicos, os especialistas discutem PFF, flash forwards pessoais, uma revisão de vida, o que aconteceu comigo. É chamado de PV, visões planetárias mundiais, que eu também experimentei. Além da revisão de vida, ao ir para o nível 2, Bordeaux, vi eventos mundiais desde a morte até 2029. Muita informação, eu sei. Então,
Você também viu eventos futuros? Também. Você viu guias espirituais? Mestres ascensionados? Quem apareceu? Bem, depois que passei por esse túnel, e isso é muito bizarro, mas fiz uma palestra em Los Angeles em 2000, e acho que 14 ou 15, e o facilitador estava ouvindo minha história, e eu falo sobre isso, mas quando saí do túnel, acabei em uma grande árvore. E eu me lembro, à minha esquerda está essa entidade, não sei como chamá-la, um anjo, um mestre ascensionado, alguém avançado. Quando faço palestras, é comum as pessoas questionarem se era Jesus Cristo. Eu sempre respondo que não posso afirmar com certeza. Tudo que sei é que a pessoa ao meu lado estava rodeada de luz. Estou em uma árvore, revendo minha vida diante de mim, e ele e eu nos comunicamos. Digo ele, pois era o mel, e estamos nos comunicando telepaticamente. De novo, é como se compartilhássemos informações de mente para mente. Quando a revisão da minha vida começou, voltamos de 0 a 60. Tantas coisas acontecem durante essa revisão. Lembro do momento em que nasci, experimentando ver, sentir e me observar como um bebê, até o momento em que morri na mesa de operação. 1987, na sala de operação número 11. E eu me lembro de ver isso e simplesmente bum, 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 tudo estava acelerando. Velocidade, tempo, e cada segundo da minha vida estava sendo gravado ou tinha sido gravado. E há momentos que esquecemos disso. Olhamos para trás na vida e esses pequenos momentos de conversar com um estranho no parque, andar de bicicleta e cumprimentar um vizinho, sabe? Ficar na fila da CVS e discutir com a atendente porque ela errou. Cada um desses momentos que eu estava vivendo eram meus momentos. Eram eles. Momentos de arrependimento por todas as coisas horríveis que fiz? Não, porque não era bem isso. Eram essas pequenas coisas que vi do outro lado sobre minha vida e o que eu poderia ter feito, deveria ter feito e não fiz. Isso me fez perceber o quão importante a vida é. Cada momento da vida que vivemos neste planeta hoje. Para mim, hoje é um momento para sair e ser a melhor pessoa que posso ser. Fazer o melhor que posso. Cumprimentar, sorrir, ser feliz e elogiar. E fazer as pessoas se sentirem bem consigo mesmas. Porque são pequenas, pequenas coisas na vida, gestos de bondade que mudam a consciência. E, novamente, estou digerindo e permitindo que essa informação passe. Vejo diferentes pontos da minha vida onde brilhei e vejo pontos onde não brilhei. E eu não chamo isso tanto de pecado, mas sim de... É um erro humano, uma experiência negativa ou positiva. Quero dizer, onde não brilhamos. Acho que há essa área como um negativo positivo, mas acho que há áreas onde realmente queremos ser, pessoas melhores. E acho que você tem aquela vozinha que diz, você não deveria ter feito isso. Sabe, aquela voz é, isso é ótimo. Obrigado. A si mesmo por fazer isso. Você se sente bem, em outras palavras, ajudando uma senhora a atravessar a rua ou dando dinheiro para as escoteiras. Quero dizer, você olha nos olhos deles e vê que precisam desse dinheiro desesperadamente. Por favor, me ajude, com toda a bondade do seu coração. São atos que mudam a consciência. Não são nossos líderes, mas pessoas reais, homens, mulheres e crianças, verdadeiros heróis anônimos, que transformam a consciência. E isso, para mim, é importante. Muitas vezes converso com pessoas que tiveram experiências de quase morte. Na maioria das vezes são positivas. Não teve nenhuma experiência ruim, tipo um lugar infernal, né? Não. Vi vídeos de experiências de quase morte. Apenas diga não. Vi o inferno? Não. Vi o céu? Eu estava em uma estratosfera de algo além da crença. Eu acredito em Deus agora? Absolutamente. Mas não no Deus que tantas pessoas religiosas mencionam. O Deus que encontrei era um ser etéreo, fragmentos de energia. Era consciência, muito importante. Era consciência. Quando você atravessa esse túnel, não está em forma física. Isso é crucial. Ao falar com você, as pessoas automaticamente pensam como em um filme, vendo você passar pelo túnel, lutando para respirar. Não é isso. Você é apenas fragmentos de energia e matéria. Enquanto passa pelo túnel e revisa sua vida, enxerga tudo como se fosse por uma câmera. Voltando ao inferno, eu vi?
Não. Falei com Jesus Cristo? Não sei quem era aquele homem. Novamente mencionei que era um ser iluminado. E eu sabia que essa pessoa certamente vibrava a uma taxa ou luminosidade mais alta do que a minha. Mas eu ouvi, observei e aprendi. E então acho que parte daquela revisão de vida me ensinou muito sobre Peter Anthony. Lembro quando me deram uma escolha, quero voltar. E vendo tudo, meus erros humanos do outro lado, ou, desculpe, na minha vida física, na Terra, e então, vendo os eventos mundiais de onde estávamos indo, eu via guerra, políticos corruptos, o reino animal sendo perseguido sem motivo, vendo todas essas coisas na vida, que para mim é como assistir a um filme. Essa batalha entre o bem e o mal. Você anseia pela vitória do bem, porém o mal parece estar prevalecendo. Observa tudo com a perspectiva de aprendizado, benefício e ação. Sua mente se direciona para tornar o mundo um lugar melhor. Enquanto assiste a ganância torturar nossa terra, em alguns níveis você também está presente, testemunhando. Eu me lembro. E, novamente, voltando àquela crença de ser agnóstico, de não acreditar em nada, eu me lembro de assistir ao massacre dos golfinhos e ao que tantos políticos ao redor do mundo estavam fazendo a portas fechadas, e os incêndios e os terremotos e a fome e apenas guerra. E eu me lembro, minha alma gritou, isso não é o que Deus pretendia. E eu me lembro dessas palavras, desse pensamento saindo da minha mente. E então, essa luz começou a se expandir, eu imagino, como o sol, esse fragmento de luz, essas partículas ao seu redor. E a voz disse, você quer voltar? Você quer voltar? E me foi dada a escolha de voltar. E volto ao que disse anteriormente ao seu público. Me foi dada a escolha, você quer voltar? Sabendo o que estava à frente da minha vida, com os eventos planetários mundiais, sabendo o que aprendi da minha vida. Revisão. Você quer voltar? E me vi, sem mais gaguejar, e me vi perdendo minhas habilidades artísticas, mas fazendo um trabalho no mundo paranormal que simplesmente, para mim, me deixou atônito. Ao perceberem que eu era escritor e viajava o mundo dando palestras sobre a humanidade e a relevância das experiências de quase morte em uma época em que o tema não era bem aceito. E aí, quer voltar? Sim, respondi e retornei. Agora, acho que em outra entrevista que vi sua, você falou sobre o purgatório, ou algo assim. Em todas as conversas que tive, nunca ouvi falar dessa experiência. O que é isso? Bardot. Bardot é o lugar intermediário. Você conhece o véu fino? O véu fino é o mundo além, que chamo de estação de purificação, porque você revisou sua vida. E agora, após minha experiência, se quiser chamar de profecias, e vi. Este mundo, estou neste estado intermediário. E aprendi isso como investigador paralelo. Parte do meu sucesso foi levar isso. O que vi do outro lado, você fica em um mundo físico, entra em um mundo espiritual e permanece nesse mundo intermediário. Muitas vezes, filmando no mundo físico, também me conecto com o outro lado espiritual. Na câmera 54321, falo com o fantasma. Aprendi tudo isso do outro lado de Bardot, em estado de consciência em limbo. E eu fiquei lá por um momento e chamei a estação de purificação porque eu consegui. É quase como, eu não quero usar a palavra lavar os pecados, porque não era isso, mas eu senti como se estivesse lavando as impurezas da minha consciência. Entendido. Toda a bagunça que trouxe. Sim, todas essas coisas terrenas que não importam. Quanto dinheiro ganharei? O que as Kardashians fazem? Sério, as coisas importantes, questões que realmente não importam. Sim, absolutamente. Então, como eu disse, deixar de lado esses apegos que não eram importantes para este planeta. E estar em Bardot, aquele estágio de limbo da consciência me permitiu. É quase como quando meditamos, indo para aquele momento de ahá,
Como você descreve o mundo nesse momento? Você está em um estado alterado, permitindo que qualquer pensamento entre. Observo tudo isso e lembro da escolha que fiz. Nunca esquecerei. Quer voltar? Ao retornar ao mundo real e obter mais informações, percebo que sempre é uma questão de escolha. Vou falar com alguém hoje ou ser rude? Vou contatar a American Express ou outra empresa para resolver um problema em minha conta? A decisão é sua e cada escolha molda seu caminho. Aqueles momentos, para mim, voltando para Bordeaux, aprendi a alcançar a mais alta perspectiva de consciência. Por isso, Bordeaux foi tão importante. Quando voltamos, não é um mundo fácil para retornar. Naquela época, com essa experiência de quase morte, até a chamamos assim, sussurravam: Você foi para o outro lado? Você viu algo? Eles simplesmente não falavam sobre isso. Quando voltei, após passar por esse inferno de recuperação, foram 3 meses só de tratamento médico. Foi horrível, mas as coisas que você passa só para tentar sobreviver. Ao retornar, as pessoas que duvidavam, eu não parava de falar sobre o que vivi do outro lado. Para aqueles que me conheciam, o Peter Anthony, que entrou no hospital naquela noite, eu simplesmente não falava. Se você recebesse um sim ou não, ou um aceno do Peter Anthony, isso era uau. Ele disse algo hoje. Quando voltei, eu estava tipo, o microfone. Não parava de falar, queria que todos soubessem o que vi do outro lado. Médicos, enfermeiras e amigos me olhavam como se algo tivesse acontecido. Eventualmente, muitas dessas pessoas meio que desapareceram. E o pouco de família que eu tinha também desapareceu. Então eu acho, o que não ouvimos sobre experiências de quase morte, as lutas que não só enfrentamos medicamente, mas o mundo dos homens e mulheres da fé e dos terapeutas, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, as pessoas simplesmente não falavam sobre isso. Como lidou psicologicamente? Foi difícil. Acho que, para mim, a solidão de voltar e ter todas essas informações e não saber o que fazer com elas. E digo isso para o seu público porque aprendi a defender minha verdade. E essa verdade é que eu ouço os padres, ouço os ministros, ouço os rabinos, ouço os terapeutas, ouço todos esses especialistas, os médicos, todos eles têm o não, não. E à medida que mergulhava nesse universo de negativas, a verdade nunca se dissipa. Alex, você presenciou, viveu e viu aqueles números do outro lado. E isso perdura. Conforme eu escutava essas pessoas, percebi que elas não estavam presentes. Elas não viram. E eu acho que, para mim, houve um momento, e de novo, um católico afastado. Mas fui ver um padre e pensei que precisava falar com alguém porque aqui estamos, certo? Sou um ex-católico e pensei, bem, se alguém vai acreditar em mim, vai ser esse padre católico e eu vou sentar. E eu entrei lá. Eu estava indo de igreja católica em igreja católica, tentando encontrar o padre perfeito com quem eu queria compartilhar minha história, certo? E eu encontrei esse padre. Eu achei que ele era jovem e descolado. Entrei, sentei em seu escritório e ele me ouviu atentamente. Vi seus olhos se arregalando às vezes. Comecei a falar sobre números, visões planetárias e tal, e sobre o Barto. Tô fora. Tô fora, basicamente. Então, e eu lembro que ele se levantou, abriu a porta e disse: Quero que você entre e reze 5 Ave-Marias e 5 Pais Nossos e acabe com isso. E eu lembro de sair e nunca me senti tão ferido, certo? Porque no seu mundo, você tenta entender o que aconteceu sozinho sem ninguém acreditar em você. Amigos se afastam, a família se cala. Foi uma luta lidar com portas fechadas. Mas em um momento de desespero, eu só pedi a Deus por alguém que me ouvisse e acreditasse em mim, trazendo um pouco de esperança à solidão. Lembro da freira vindo e sentando ao meu lado, segurando minha mão e dizendo que isso vai passar. Aquele breve instante, desculpe. Aquele gesto bondoso. Sim, aquele 1 segundo de bondade. Me impulsionou. E eu não parei.
quando nos deparamos com situações desse tipo, tenho absoluta convicção de que tudo ocorre por um motivo. Cada pequeno acontecimento contribui para nosso crescimento. Você estava sendo desafiado de diversas maneiras ao retornar, e um pouco mais além. Voltando a isso sendo testado. Eu penso, não sou um aluno muito bom aqui. Eu também, amigo. Eu sou meio lobo. Pode pegar leve comigo? Acabei de morrer. Pode pegar leve? Tudo bem, me dê, sei lá, 1 ano. Pode me dar um tempinho para respirar? Não, é fascinante. Mas não é incrível que um pequeno gesto de gentileza seja exatamente o que você precisa naquele momento para seguir em frente? É por isso que sempre digo, ao ver alguém na rua, sem teto, não julgue. Você não conhece a história deles. Não julgue. Se você der 5 horas, será usado para comprar bebida ou drogas? Você não, sabe? Seja gentil, seja empático com essa pessoa, pois aquele pequeno gesto, $1, pode significar o mundo para eles. Assim como aquela senhora fez, você não sabe o impacto que pode ter em suas vidas. E isso volta àquela escolha. Eu poderia ter saído e xingado o padre, mas entrei, ajoelhei e comecei a rezar e a freira apareceu. Então, naquele momento, não era sobre o padre, era sobre a freira e era sobre eu me render. E então, acho que para mim, olhando para aquele momento, aquele pequeno gesto de bondade também foi um lembrete do que vi do outro lado, porque não sabemos as sombras do desespero, o que outra pessoa está passando. Não sabemos que somos aquele farol de luz para aquela pessoa naquele dia. E é por isso que eu tento brilhar onde meus desafios estão sempre. Quando a conta de luz está alta e há algo errado com isso, quero dizer, sempre acabo nessas pequenas conversas telefônicas com o atendente que não se importa. Aquele tipo de pessoa do Detran. É onde estou sendo mais testado, certo? Então é preciso respirar fundo e entrar nesse lugar de, ok, o que o momento está me ensinando e onde posso ser gentil. Tive momentos incríveis. E me lembro de falar com o supervisor. Uma empresa de TV a cabo disse: você é nosso cliente há muito tempo. Vou te dar um desconto de $30 por mês. E só de ir além com essa gentileza não é tanto. O retorno financeiro, mas sim a conversa, é a recompensa. Então eu aprendi a navegar dentro desses limites de consciência. Agora, você mencionou algumas vezes nesta conversa que voltou com alguns presentes ao longo do caminho. Quais habilidades você perdeu ao voltar? E quais habilidades adquiriu ao voltar? Bem, volto a algo realmente importante para mim. Eu era um artista talentoso. Desenhava, pintava, esculpia, construía, você nomeia. Minha carreira motivada, meu objetivo final eram os efeitos especiais. Era para lá que eu estava indo, no meu mundo naquela época. Para mim, aquilo era o fim, certo? E então, o presente de perder minhas incríveis habilidades artísticas. E isso não aconteceu. Tipo, eu voltei. Não consigo mais pintar. Foi um processo gradual. À medida que perdia meu incrível dom como artista, comecei a ter experiências com números do outro lado. Um exemplo. Estou saindo de um cliente e o que está acontecendo? Por que não consigo fazer coisas básicas ou pintar em casa? Vi isso desaparecer aos poucos. Saía e perguntava: Deus, o que está acontecendo aqui? Eu olhava para cima. Eram 11h11 da manhã, na Geary Street, número 333. Ao observar, pensava: ok, não percebia que os símbolos matemáticos estavam se comunicando comigo naquela época. Desde então, aprendi a celebrar esse momento todos os anos. Minha morte e renascimento em 1111 e celebro isso até 1129 de novembro. Sempre saio e vou para as grades do planeta. Lá faço meu dever de casa, gratidão e lista de agradecimentos por todas as coisas incríveis do último ano. É bom saber que estará nessa lista quando eu chegar ao final de novembro. Para mim, são essas pequenas coisas. À medida que perdia habilidades como artista, minhas habilidades matemáticas eram incríveis. Conseguia digerir e as pessoas olham para mim.
Quando estou, por exemplo, trabalhando em um caso de homicídio, olhando para os aniversários, o primeiro policial que respondeu e a hora da morte dos suspeitos. Eu tenho um papel e escrevo símbolos matemáticos. Pareço louco com tantos números. E eles perguntam o que estou fazendo. Faz sentido para mim. Pareço louco. Perdi a cabeça. Mas acho que, de alguma forma, estão se comunicando comigo. Quando aceitei isso e abandonei as habilidades artísticas, percebi que havia uma razão para isso. Assim, essa habilidade matemática me levou ao mundo paranormal e a trabalhar em casos de homicídio, resolvendo não só casos paranormais, mas também homicídios, usando minhas habilidades matemáticas. Uau! Porque foi aí que você meio que começou a meio que fazer seu nome, por assim dizer. Você estava na TV e passou a fazer muito desse trabalho, resolvendo uma enorme quantidade de casos. Bem, para mim tudo se resume à matemática, e algo que ganhei e raramente é mencionado. Nunca ouvi outro apresentador explorar diferentes experiências narrativas. Retornamos com os sentidos aguçados: paladar, visão e olfato. Para mim, as cores têm um significado especial. Existe um dom chamado sinestesia, que me permite ver auras em árvores e plantas ao entrar em sintonia com a natureza. No começo achei que estava louco, mas você tem um dom real. Voltamos ao 3. 3 Gary Street. São 11h11 da manhã. De repente, olha para cima e vê auras nos arranha-céus. No início, pensei que minha visão estivesse falhando. Com o tempo, aprendi a lidar com sombras e cores como um investigador paralelo. Em uma situação específica, ao chegar na cena do crime, deparei-me com sombras escuras em alguém baleado por um vizinho suspeito. Recordo-me de fixar o olhar no local do ferimento e notar as sombras se formando ao redor. Conversei com um detetive de homicídios que me envolveu no caso e declarei: na verdade, este homem baleado é um criminoso. Eu disse que ele é um pedófilo e isso mudou todos os elementos da investigação. Então, aprendi a confiar nos meus instintos matemáticos, no dom de Anastasia e nas sombras. No meu próximo livro, A Ação do Profeta, introduzi as sombras, nos casos paranormais. Meu primeiro caso paranormal foi um caso de homicídio. Foi quando aprendi a atuar nas sombras e cores do mundo espiritual, o que se tornou a chave do meu sucesso como investigador. Antes de iniciar um caso, costumava ouvir música trance nos anos 90, com destaque para o Ignigmainha, claro. Havia um DJ, acho que era em Amsterdã, o nome dele era Armand van Buuren. Eu ouvia toda a música trance dele e ficava tão elevado. Então, o que acontecia quando eu ia nesses... era, sabe, deixar o espírito me guiar, deixar as cores me guiarem, deixar o dom de Anastasia me guiar. Mas eu também me deixava levar pela música. Ao adentrar nos diversos estágios do ciclo REM, alfa, beta, teta, consciência delta, você começa a se desligar do mundo lógico e permite que o véu sutil, o mundo de Bardot, penetre em sua consciência. E foi a partir disso que tudo começou. Acredito que meu sucesso teve início naquele primeiro caso de homicídio que me levou a avistamentos e depois a tantos outros programas em que trabalhei ao longo da carreira. Contudo, foi nos avistamentos que, ao compartilhar minha experiência quase terrena, não houve resistência. Ele teve uma experiência quase terrena e este uma experiência fora do corpo. E eu fiquei tipo, meu Deus, estava em um mundo onde, meu povo, primeira vez sendo recusado. Sim, minha tribo. Olá. Fiquei emocionado. Lembro-me do meu primeiro caso paranormal, nervoso, sem saber o que dizer. Nunca havia estado diante das câmeras, sempre nos bastidores. Pediram para falar com a câmera e o fantasma surgiu. E sabe, eles estavam tranquilos com isso e blá 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 blá. Eles só me deixaram falar e ser Peter Anthony, e assim começou minha carreira. Você também pode ver entidades, espíritos também foram mencionados. Ouvi isso de várias pessoas que entrevistei, que essa é uma habilidade com a qual elas voltam, que conseguem, algumas veem anjos, outras veem espíritos. Sempre pergunto se são como a Whoopi Goldberg em Ghost.
e respondem, mais ou menos, mas a Whoopi não os via, ela os sentia. Era uma médium autêntica, envolvendo-se de forma única em todas essas práticas. Há várias formas de se comunicar com espíritos, caso deseje fazê-lo. Com certeza. Bem, eles vêm para o meu lugar, este lugar onde você está me entrevistando, aliás. Desde que me mudei para Palm Springs e viajei pelo mundo, fiz tantos casos diferentes aqui. Eles me seguem para casa e ficam aqui como Whoopi Goldberg. É hora de vocês irem embora. A outra boa notícia é que, quando estava trabalhando em um caso, muitas vezes quero menosprezar alguns programas paranormais atuais, pois focam demais no efeito Boo, criando medo para o público e, consequentemente, a audiência. Eu não faço isso. Se há uma assombração real, se há um caso em que estou trabalhando, o espírito sempre aparece na noite anterior. Quando isso acontece em meu quarto, sei que é algo real. Você tem a habilidade de ver auras ou energia ao redor das pessoas. Então, foi assim que tudo começou. Quando cheguei na UTI e fiquei fora por 3 semanas e meia, completamente inconsciente. Quando finalmente abri os olhos, me deparei com médicos e enfermeiros cercados por auras. Naquele momento, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Hoje em dia, simplesmente aceito esse dom e trabalho com ele da melhor forma possível. Às vezes, numa noite de sexta-feira, quando estou dirigindo por aí, eu saio só como um. Isso sou estranho, pareço meio esquisito aqui, mas saio e procuro pelas auras no céu, dirijo pelos boulevards à noite, olho para o céu e vejo todas as auras surgindo. Falo sobre isso, é sobre a consciência. Ao entrar em um estado de gratidão, predominantemente, permitindo que o universo entre no seu mundo, é estar alinhado com suas grades. Quanto mais alinhado estiver no estado de gratidão, mais verá do outro lado. Então eu preciso te perguntar. Muitas pessoas com quem conversei voltaram com dons. Imagino que, como você não foi criado com essa informação, teve acesso a livros sobre o assunto, ou até uma família, de médiums ou de pessoas que viam auras. Tudo isso é novo para você, psicologicamente. Como você lida com isso? Porque, vamos combinar, é meio estranho, é meio esquisito, é meio fora da realidade. E para alguém que nunca experimentou isso, começar a receber todos esses números e numerologia, e auras e sombras, e fantasmas aparecendo ou espíritos aparecendo, isso deve ser um peso, especialmente no começo. Bem, no começo, e lembre-se, eu volto àquela conversa que tivemos antes. Quero dizer, as pessoas que não estavam me ouvindo. E então, quando você vê espíritos aparecendo no seu mundo, você surta. Você realmente é. E perceba que está vendo cores. De novo, voltamos aos símbolos matemáticos. Eu estava vendo tudo. E volto para a vantagem que eu tinha, em comparação com pessoas sem experiência de quase morte, era conhecer a verdade por dentro. Certo. E as pessoas que eram especialistas nunca deixavam de decepcionar, infelizmente. Então tive que confiar na minha própria perspectiva. Então o que fiz foi começar a ir à biblioteca. Sem Google, nos anos 90, voltei às bibliotecas e li tudo o que pude. E algo grandioso começou a acontecer na minha vida na indústria do cinema, enquanto era reservado sobre minha experiência de quase morte. Grandes líderes femininas entraram no meu mundo, incluindo Cheryl MacLaine. Então conversamos sobre isso. Ela me permitia ser quem teve uma experiência quase terrestre. Tive a chance de trabalhar com o vencedor do Oscar, Greg Garrison. Estávamos na CBS, visitando a casa de Greg Garson e outras estrelas da época. Ela estava totalmente envolvida e interessada em ETs e OVNIs. Então, o belo divino caminho à minha frente, mesmo com aqueles que disseram não, do outro lado, havia os que disseram sim. As pessoas que eu admirava eram as que eu ouvia. Esse caminho para mim foi como um insight aqui. Não. Mas ao observá-los na entrevista, percebia que falavam de cima para baixo. E pensava, isso não ressoa com minha consciência. E eu volto ao que disse antes, sabe, a verdade. E então você nunca deixa isso de lado, porque sabe o que viu do outro lado. E então, quando você vê esses números, repetidamente, e lá nos anos 90, não havia 222.
Não havia um 333. Havia, sabe, um pouco. Solar estava escrevendo um livro chamado 1111. Naquela época, muitas pessoas ao redor do mundo, por volta dos anos 90, viam o número 1111. Eu li um livro que não era para mim. A consciência mudou somente após o 11 de setembro. E então, no ano seguinte, algo inesperado aconteceu. 22, e então foi 33. E, de repente, a consciência coletiva começou a acessar o 323 e o 444 e o 222. E eu pensei, é isso. E então, de repente, havia livros, ou melhor, folhetos, informações, online sobre esses números. E eu volto ao que aconteceu comigo do outro lado. Foi o a prova concreta que me permitiu acreditar mais no meu dom. Então, foram 7 anos, apenas permitindo a informação e tentando não. Opiniões alheias se tornar minha verdade. Foi aí que eu falhei, eu acho, porque eu ouvia os especialistas. E eu queria acreditar neles, e então eu acreditava. E depois eu não falava sobre isso abertamente. E era essa constante perseguição de sim, não, sim, não. E então eu disse, sabe, se eu vou fazer isso, eu vou fazer. E em 2007, eu saí do armário com minha experiência de quase morte. Para ser sincero, eu não me importava, não ligava para quem ouvia, não ligava para quem não acreditava, nem para o que diziam. Já ouvi coisas horríveis de chefes e amigos. O pouco de família que me restava simplesmente me abandonou. Mas não era sobre eles, não. Era sobre mim. É quase como aquele guerreiro espiritual. Você consegue. Acredite em si mesmo. Falando constantemente comigo mesmo, faça isso. E eu fiz. Agora preciso te perguntar, pois você mencionou na sua experiência de quase morte que viu coisas que iam acontecer no futuro. Você pode falar um pouco sobre algumas dessas coisas? Porque agora o mundo está um pouco louco. Estamos passando por algumas coisas. E parece que está piorando. Pelo que ouvi, vai continuar piorando até melhorar. Adoraria ouvir seu ponto de vista. O que viu que pode dizer publicamente? Posso dizer isso? Do outro lado, vi o abuso da inteligência artificial. Agora, vou voltar e falar sobre Westworld. Se assistiu à terceira temporada na HBO, há mais verdade do que percebemos. Ao ver Arquivo X e a escrita de Chris Carter, há mais verdade do que nos fizeram acreditar. Definitivamente teremos um encontro com ETs. Será um evento verdadeiramente global. Para mim, a direção é clara. Para os mais abastados, enquanto o restante de nós terá comunidades fragmentadas. Muitas pessoas deixarão a costa oeste em massa. O que me assusta é para onde a política está caminhando, não apenas nos EMEA, mas em todo o mundo, e já estamos presenciando isso. Porém, vejo algo positivo acontecendo: a ascensão da inteligência coletiva e da bondade. Este tipo de interação que estamos tendo hoje revela que há um público interessado em ouvir. Apenas, não teremos uma comunidade homogênea. Você pode ou não, mas, predominantemente, terá um público mais espiritualmente inclinado que ouvirá essa informação. Estou me dirigindo a esse público específico porque somos guerreiros espirituais. A mudança de consciência não ocorre pela violência física. Pessoas como eu e como você estão ajudando outros a acreditar em algo além da realidade. Quanto mais pessoas como nós e apresentadores como você, mais começamos a mudar a consciência, porque é aqui que estamos. Perdemos a fé em nossos líderes, no sistema educacional, na economia e até na nossa própria fé. E como alguém que teve uma experiência de quase morte, vejo que as pessoas estão se voltando para pessoas como eu e milhões de outros que passaram por isso nem querendo ouvir nosso relato. O que você presenciou do outro lado? Deus já te falou? As pessoas precisam de esperança. Nosso papel como anfitriões, mensageiros, os mensageiros. Sim, Os mensageiros. os embaixadores da verdade. Nosso objetivo é elevar e compartilhar informações. Eles têm opções. Se afastar e duvidar, ou ouvir e refletir, talvez sejam informativas. Talvez eu precise mudar algo. Escuta, sempre digo às pessoas, porque me perguntam muito, no meu mundo, eles perguntam: você fala com canalizadores
médiums, pessoas com experiências de quase morte, como é? E eu sempre respondo igual. Entro em qualquer conversa, isso é verdade para você? Isso soa verdadeiro para você? Não importa quem fala. Não importa como a mensagem chega até você, seja por canalização de arcanjos, guias espirituais, experiência de quase morte, médium, vidente ou guru espiritual. O importante é se a mensagem ressoa contigo e parece verdadeira. Se sim, siga em frente. Se não tocar, afaste-se. Tudo bem. Então, é assim que eu encaro todo este programa. É por isso que eu trago pessoas como você. E eu trago canais, trago médiums, trago pessoas assim porque as palavras deles fazem sentido para você, está te ajudando, te dá esperança, te traz uma melhor compreensão da sua jornada. Se sim, que Deus te abençoe e siga em frente. Se não, mude de canal. Existem outras opções no YouTube, outros podcasts para ouvir, outras atividades e livros para ler. Essa é a maneira como eu encaro tudo isso. De forma pragmática, não estou tentando te vender nada. Isso faz sentido para você? Isso te ajuda? Isso te serve? Se sim, se essa conversa te servir de alguma forma, foi uma experiência positiva, certo? Sim. Bem, eu costumo dizer às pessoas que assistem minhas palestras: peguem o que se aplica e descartem o que não se aplica. É simples assim. E, mais uma vez, destaco a importância da escolha. Você tem a opção de buscar outra palestra. Mas se algo que eu ou você disse ressoar com você, é um momento de insight. Voltamos àquela freira, àquela pequena Inglaterra de bondade e sabedoria, que pode representar a mudança na consciência deles, impulsionando-os para frente. Acredito que, se fiz meu trabalho hoje e alguém nos ouvir conversando, refletir e concordar, então cumprimos nossa missão. Obrigado, Deus. Fim da história. Encaro minha vida de uma maneira muito simples. Obrigado. Que eu possa ser útil hoje, fornecendo às pessoas lugares e situações. Meu trabalho é aparecer sem medo, mas com fé. Fim da história. É como um meteoro vindo em direção à Terra. Tudo o que você precisa fazer é dar um pequeno empurrão, e ele muda a trajetória. Quanto maior o empurrão, mais rápido ele muda a trajetória. Mas mesmo um pequeno toque, como você disse, um pequeno grão de sabedoria que os atinge, isso os muda. E então, essa trajetória é completamente diferente em 10 anos do que teria sido. Coisas assim. E é assim que você deve olhar para essas coisas. Bem, posso dizer isso, Alex, e estou novamente emocionado por você ter tido a chance de fazer parte da minha vida hoje, essa pequena fase da minha vida. Mas minha experiência de quase morte foi nos anos 80. Só ganhei consciência mais tarde, por volta dos anos 2000. Então pense nisso. Tive que trilhar esse caminho, sozinho, buscando pessoas que, se não acreditavam em mim, ao menos me ouviam e compartilhavam informações, como uma tapeçaria espiritual. Um fio de cada vez eu ia montando, e isso se tornou meu guia, minha luz guia. Então, como mencionei, né, fui inteligente e lógico bastante para unir os fragmentos e traçar um novo caminho para mim, como disse anteriormente. Sim, eu só posso imaginar. Conversei com pessoas que passaram por experiências de quase morte e perguntei como foi. Disseram que foi horrível. Nem existia o termo experiência de quase morte ainda. Quando alguns deles passaram por isso, eles simplesmente não sabiam o que dizer, não sabiam o que fazer. Eu sempre volto a isso e digo às pessoas tipo, o mundo está mudando, estamos evoluindo. Conceitos hoje são muito mais aceitos no Zeitgeist do que eram antes. Canalização é algo que as pessoas falam. Meditação, yoga, experiências de quase morte, ir em direção à luz, isso é uma piada neste ponto. Tipo, não vá para a luz e coisas assim na mídia em geral. Então, está mudando devagar. Como dissemos, pequeno Nick, a trajetória mudou, estamos evoluindo e espero que possamos acelerar. Bem, quero voltar ao assunto. Você me perguntou sobre
visões planetárias, visões mundiais que experimentei e desejo compartilhar com seu público. Recebo muitos e-mails e ligações diárias, e as pessoas estão um pouco preocupadas e desanimadas. Mas acredito que estamos em uma era onde a verdade realmente importa. O que estamos vivenciando como uma consciência coletiva nos Estados Unidos, Europa e em todo o planeta é, pela primeira vez, uma mudança na consciência, possivelmente devido à internet. Não posso contar quantas pessoas me escreveram, de outros países, pequenas cidades pela Europa. Recebi um e-mail de Moscou e outro da China. Mulheres e homens vendo esses números, sem entender por quê. Acredito que programas como este, ao serem discutidos, mudam a consciência. O que está ocorrendo aqui, em níveis superiores, mostra o que não deveria ser. Este planeta está sendo exposto e a Covid revelou o meio ambiente e as consequências se o planeta parasse. Por um breve período testemunhamos isso, aqui em LA, Oceanside. Os oceanos estavam deslumbrantes, o horizonte era visível. Assim, tanto eu quanto os aviões ausentes nos céus tivemos a oportunidade de vislumbrar o potencial do planeta. E, de repente, voltamos ao mesmo padrão antigo. E o que acontece aqui? Somos solicitados, manipulados, seduzidos pela ganância, pelo dinheiro, pelo Todo-Poderoso. Quando programas como o seu aparecem e falam com convidados como eu, ouvimos algo que nos traz esperança. Pense nisso. Dar esperança a alguém pode levá-la longe. Você causa ódio em alguém, ela sente medo. Voltamos à dicotomia, à consciência paradoxal. Prefiro dar esperança e gentileza do que gritar em batalha e ser o macho alfa. Não é quem sou hoje. Busco simplicidade em minha vida. E a outra coisa também. O que é meu pedaço de torta virá para mim. Então, eu não preciso disso aqui. E assim, se voltarmos a esse modo de pensar, meu pedaço de torta aparecerá. Sempre queremos mais. Mais dinheiro. Queremos uma educação, um condomínio e mais dinheiro melhores. Sempre há essa mentalidade de querer obter. Quando você busca, é uma consciência inferior. Permitir é receber. Acredito que isso vem da gratidão. Ao estar em paz, você manifesta. Quando está com medo, você gira. Aprenda a navegar nessas filosofias simples. Funciona para mim. Minha carreira mudou graças às habilidades matemáticas. Outra parte desapareceu. Tive que abraçar esse dom da matemática e dizer adeus ao anterior. Não consigo nem desenhar um boneco de palito. Então é como, para mim, isso volta à prova no pudim. Algo aconteceu de estar deste lado. Peter, foi fascinante conversar contigo, meu amigo. Fiquei abençoado por nossa conversa e agradeço por compartilhar sua história. Tenho 3 perguntas para todos os convidados. Qual é sua definição de uma vida boa? Como define Deus? Tudo abrangente. A vibração do amor supera qualquer imaginação. Qual é o propósito final da vida? Onde as pessoas podem saber mais sobre você, seu livro e seu trabalho? Senhor, eu trabalhei em 2 docu-séries, que eu realmente, sabe, voltamos àquela consciência meio gananciosa. Mas não, isso é informação, que eu sinto ser impulsionada porque lida com quase morte e seu tema. E entender como é para muitos de nós que passam por isso. Então, transmitir informações de como essas pessoas tiveram experiências trágicas quase mortais. Eu não tenho medo da morte, o processo de morrer, não estou muito ansioso por isso, certo? Estou trabalhando em 2 docu-séries. Espero que uma delas já esteja em pós-produção e estou muito empolgado com isso. Estou trabalhando em um projeto que amo e espero que se concretize. Como sabe, os executivos podem fazer muitas mudanças em LA. Mas o lucro real é onde me encontro. Acesse meu site para ler meus artigos. Escrevi minhas visões, etc.
e basta me contatar para que eu retorne o mais breve possível. Peter, mais uma vez, obrigado por participar e pelo bom trabalho que você faz no mundo. Assim, agradeço a você, amigo. Muito obrigado. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.